Boa tarde a todos. Vamos começar mais um ao vivo do Sebrae São Paulo. Nós estamos hoje com o Davi Jerônimo, nosso consultor, para falar sobre estoque. Como que você pode controlar o estoque da sua empresa? Que é um assunto que parece simples, mas não é. O Davi, antes de mais nada, vai se apresentar. Davi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Davi, eu sou consultor de administração e finanças do Sebrae São Paulo. Estou na empresa há 7 anos. Minha especialidade aqui é administração, que envolve estoque, e também finanças, que é o capital de giro, que o estoque também faz parte. Vamos explicar para vocês algumas técnicas e melhorias para vocês trabalharem com o estoque um pouco mais eficiente. Muito bom. E antes de mais nada, quero avisar vocês, mandem suas perguntas. Eu sei que vocês têm perguntas, que estoque não é coisa fácil. Então, por favor, a gente vai lendo aqui. Conforme for chegando, a gente vai passando para o Davi responder para vocês. Então, Davi, para a gente começar, como que as empresas devem gerenciar o seu estoque? Pensando a princípio em varejo e em comércio. Na verdade, o estoque ele é uma coisa necessária. Não posso ter em excesso, também não posso ter em pequenas quantidades. Então, o que acontece? Eu tenho que ter o mínimo suficiente, a gente chama de ponto de reposição, para me vender o produto, chegar o outro e eu revender novamente. Então, quanto mais giro de estoque, mais eficiência eu tenho nos números, no resultado e no lucro da empresa. Então, estoque é uma coisa que não pode, como eu falei no começo, ter em grande quantidade e também não deixar faltar. E qual que é o limite? A gente vai estar conversando aqui no decorrer da nossa conversa. Então, já para entrar nesse ponto, como a pessoa está desesperada, assim, como que eu chego nesse cálculo, nesse denominador comum? Como que eu sei que o estoque, que o meu estoque é necessário para minha empresa, é o certo? Legal. Existe uma ferramenta na administração financeira que é chamada de CMV, no caso para comércio, que é custo da mercadoria vendida. Então, vou citar um exemplo muito prático aqui. Se você vende aí R$1.000 e o teu custo da mercadoria é R$500, quer dizer, o seu fornecedor custa R$500 se você faturou 1.000 com ele. Quanto que você tem que comprar? Tem que comprar 1.000 para vender 500? Vai ficar R$500 parado no teu estoque. Então, o que eu tenho que fazer? 10 a 15% disso, mantenho como estoque de segurança, mas o momento de reposição, de o fornecedor me entregar e não deixar faltar. Um dos segredos de uma boa administração de estoque é ter o quê? O estoque de segurança. O que é o estoque de segurança? Eu vou ver quanto tempo o meu fornecedor demora para me repor e vou deixar uma quantidade nesse período para não faltar. Então isso ajuda muito a minimizar os custos de estoque, né? Com certeza, o estoque é o maior causador de impacto da necessidade do capital de giro na empresa. Se eu tiver estoque demais, o meu lucro vai para repor o estoque, vai faltar e eu vou ter que recorrer a empréstimos ou a dinheiro pessoal. Por isso que ter estoque demais hoje, numa economia nossa competitiva, é temeroso. E tem algum case assim que você pode falar para a gente, tanto positivo quanto negativo de gestão de estoque? Tá, a gente trabalha com consultoria financeira e um dos maiores causos que a gente tem até como prestador de serviço, por exemplo, nós atendemos aqui empresas de design de sobrancelha. Aí a gente pergunta para eles, legal, você trabalha com produto ou você trabalha com serviço? Ah, eu trabalho com serviço e ele tem estoque demasiadamente. Então, quer dizer, tem uma coisa errada. Ah, mas eu compro para vender, mas não é o seu foco. Sem falar no comércio. Então, por exemplo, a pessoa vende R$5.000, aí ele dobra o valor do preço de venda dele, e aí, por exemplo, vai custar 2.500 para ele, aí ele compra 4.000. Quer dizer, eu tenho quase 1.500 de estoque parado. Por que eu estou comprando esse valor? Ah, não, porque eu aproveitei uma liquidação, um saldão, mas peraí, será que foi vantajoso ficar sem capital de giro para poder ter um estoque desse tamanho? O estoque ele pode quebrar a empresa, é preocupante. Eu acho que até você já respondeu um pouquinho, mas o Otávio Franco ele manda aqui para a gente. Davi, fale por favor sobre como o estoque excessivo pode impactar o capital de giro. Na verdade, assim, a conta da necessidade do capital de giro, ele é contas a receber, mais estoque, menos contas a pagar. Então, se eu tiver muito prazo e muito estoque, quer dizer, eu tenho que pagar o fornecedor, mas eu não vendi o produto ainda. Então, impactou. Ah, mas eu tive 20% de lucro, mas o seu lucro não vai cobrir esse estoque que ficou parado. Então, quanto menos estoque eu tiver e menos contas a receber eu tenho, menor a minha necessidade de capital de giro. Então,
o estoque é preocupante por causa disso, né? Eu compro, não vendo e tenho que pagar o fornecedor. Quer dizer, cadê o dinheiro? Né? Muito bom. Vai sair da onde? É verdade. Tem mais uma pergunta aqui. Qual a melhor ferramenta para o controle de estoque? Existem softwares específicos para isso ou planilha já resolve? A planilha resolve. A facilidade do software é te dar a agilidade das informações em tempo real. Né? A planilha você tem que manipular e pode ter erros. Né? Um sistema compactado, com leitor de código de barra, ele facilita essa operação. Então, entrou a mercadoria, coloquei o código de barra, saiu a mercadoria, coloquei o código de barra, eu sei quanto produto que saiu e quando é que eu tenho que repor. Então, o software hoje, bem elaborado e bem robusto, ele pode ajudar muito nessa necessidade de capital de giro. E tem sistemas também que dá a famosa curva ABC, a média ponderada, que você pode ver quais são os produtos que vendem mais, para você, no caso de ter estoque que tenha produtos de alto giro e alta margem, e também médias de meses anteriores para compra. Então, quer dizer, se eu tenho um produto que comprou, ou que foi comprado em grandes quantidades e ele não saiu, por que eu vou continuar no erro? Eu posso pegar uma média histórica de vendas e fazer isso. Entende? E se o lojista ele tem produtos encalhados, por exemplo? Tá. Quais estratégias de ações ele pode tomar para ajustar o estoque nesse sentido? Legal. Bom, lembrando que também a gente pode trabalhar um pouco a parte de marketing, né? Que não é a minha especialidade, mas a gente acaba navegando nisso. Estoque parado, há mais de 6 meses, 7 meses, ele começa a virar custo para a empresa. Tá? Pode ser para o comércio, para o varejo, para a indústria. Né? Então, o que acontece? As promoções, as liquidações, os saldões, eles devem ser feitos com esses estoques parados. Então, por exemplo, na compra de um produto, você leva 20% a 30% do outro. Então, eu uso o estoque parado por um produto que tem um estoque rápido. Então, eu acabo não tendo essa, digamos assim, essa dispersão de mandar estoque a preço de custo. Mas, na pior das hipóteses, é muito melhor eu trabalhar com estoque parado, girar ele, renovar com o produto que sai, do que o estoque ficar parado. Então, quer dizer, o estoque ficou parado. Eu paguei o fornecedor, ou com dinheiro próprio, ou com empréstimo de banco, e acabei ficando com o produto parado. Quer dizer, esse produto para mim já foi custo, já ficou um tempo determinado. Então, dependendo do tempo, o legal, por exemplo, uma venda de uma roupa, é legal que você, 6, 7 meses, que já passou a estação, já perdeu a essência do produto com aquele preço. Então, quer dizer, eu posso fazer vendas combinadas, isso é importante. Você acabou adivinhando aqui uma pergunta. No caso de loja de moda feminina, é necessário comprar a coleção de inverno no verão? Como funciona isso? Na verdade, sim, os lojistas, eles fazem isso até para uma programação própria, os fabricantes. Então, o que acontece? Se você for comprar uma estação antecipada, você tem que ter um histórico de vendas da outra estação. Então, por exemplo, vou começar o inverno agora, quer dizer, eu tenho que pegar o histórico do inverno de 2016 e dar uma olhada. Quais foram os produtos que saíram, que tipo, que tamanho, para mim diminuir esse impacto. Isso é importante. A gente escuta muito falar de giro de estoque. Então, como que é? Me explica um pouco mais sobre esse conceito de giro de estoque. O giro do estoque é quantas vezes esse produto girou, ou no mês, ou no ano. Então, eu faço um cálculo. Girei meu estoque 2 vezes, quer dizer que a cada 15 dias eu compro novos produtos porque o estoque acabou saindo. Então, o giro do estoque é quantas vezes, qual é a rotatividade dele na empresa. Se a gente for trabalhar aí com sistema contábil, ele é calculado anualmente, mas é ideal que se faça mensalmente. Então, a gente sempre pergunta na consultoria, seu estoque está girando quantas vezes no mês? Eu giro 2 vezes. Você faz compra a cada 15 dias, a cada 10 dias, eu faço, a cada semana. Então, tem estoque que gira 3, 4 vezes por mês. É um bom indicador. Quanto maior o giro, maior é o indicador. Bacana. E existe uma porcentagem de lucro ou um capital de giro específico que o empresário deve investir sempre para manter o seu estoque? Na verdade, assim, o estoque, a gente sempre aconselha a trabalhar com estoque de segurança. O que é o estoque de segurança? 10 a 15% daquilo que ele acaba vendendo. Por quê? Porque o lucro dele pode cobrir esse impacto. Ele não vai precisar buscar recursos de terceiros para cobrir esse estoque. Então, quer dizer, quanto menos estoque eu tenho,
menor a necessidade de eu utilizar o meu lucro, né, para cobrir o fornecedor. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu pegar. A pessoa pergunta, a Lucilene pergunta sobre loja de calçados. Legal. É a mesma prática na loja de calçados ou tem alguma particularidade para controlar o estoque numa loja de calçados? A loja de calçados, o interessante é que o empresário trabalhe com a curva ABC, para ele saber qual é o produto, qual é o tamanho e qual é a cor que tem um giro mais rápido, para que ela invista, no caso de ter quantidade de estoque, nesses produtos que tem um giro um pouco maior. Sim. Então, quer dizer, eu vou comprar lá 50 itens, mas desses 50 itens vai ter 10 itens que tem saída rápida. Então, são nesses itens que a empresa tem que apostar. E você falou um pouco sobre a organização, né? Como que a organização do estoque pode influenciar nas vendas diretamente? Você falou agora que é bom ter essa ideia do que sai mais, né? E como que deve ser feita essa organização, assim, do começo ao fim? Na verdade, assim, você tem que separar os produtos, no caso da curva ABC, já fala ABC, né? Produtos A, né? Tem alto giro de caixa, ele representa, por exemplo, 20% do meu estoque, mas o giro dele é alto. Então, são esses produtos que têm uma margem de lucro maior, né? Por exemplo, o produto B, ele representa 60% do meu estoque, né? Mas o giro dele é um pouco mais lento, e a margem dele é um pouco mais lenta. Então, produto que a gente chama de caixa alto, ele não pode faltar no estoque, ele tem que ser reposto, né? Com, por exemplo, 10%, 15%, até 20%, né? Da capacidade dele. Por quê? Porque ele tem giro, vale a pena apostar nesses produtos. Vamos pegar um exemplo aí, um depósito de materiais de construção que tem mais de 10 mil itens. Que produto que eu vou repor? Tem itens que a pessoa compra e está parada no estoque ainda, se não tiver um bom sistema aqui na hora da compra. O vendedor quer vender, né? E você tem que ter um relatório, tem que ter digamos, um controle para saber o que você pode comprar, né? Ah, mas está em promoção. Está em promoção, mas não sai, não adianta comprar, né? Então, é verdade. E tem muita gente perguntando aqui, eu até agradeço a todos, continuem mandando perguntas que o assunto vai render bastante aqui ainda. Tem uma pessoa aqui, o Adelson, ele pergunta sobre o ramo de chinelos personalizados. Eu acho que até a questão de chinelos fica em segundo lugar, mas a questão de itens personalizados, né? Como controlar estoque com itens personalizados? Os itens personalizados, ele tem que trabalhar com estatística, com probabilidade, né? Que na verdade é com uma média, né? De quais são os produtos que tem o giro, né? E qual é a personalização que ele vai fazer. Se ele tiver já encomenda, ok, beleza. Agora, ele apostar no gosto, ele tem que ter um histórico, senão ele vai ter problema muito sério, né? Porque se tem um produto lá que é preto, azul, alguma coisa, eu vou vender, a gente chama de nicho de massa, né? Uhum. Nicho de massa vai sair, alguém vai comprar. Agora, personalizar por gosto, eu tenho que ter um controle e entender um pouco do gosto de quem eu estou vendendo, senão eu vou ter problema com o meu estoque. O Ed, ele pede para você falar, por favor, de depósito de bebidas 24 horas. Como que é o controle de estoque nesse caso? O estoque de bebidas é um pouquinho complicado, né? Principalmente eu já atendi bastante atacadistas, é a margem de lucro desse produto. Então, por exemplo, ele já vai ter uma margem pequena aí de 20%, se tiver um pouco mais, até comunica a gente aí. Então, quer dizer, também, sempre trabalhar com a demanda. Então, por exemplo, se ele tem o depósito, ele sabe quem são os clientes que compram, correto? Ele sabe a quantidade e ele sabe quais são os produtos, porque ele já está entregando, ele está renovando, ele tem que apostar nisso, para ele não errar. Né? Apostar, por exemplo, ele pode ligar para o cliente dele e trabalhar com o estoque do cliente dele. Liga lá e fala, está acabando, vou mandar uma outra aí para não dar tempo de acabar. Então, as empresas que têm uma inteligência artificial, ela trabalha com o estoque do cliente. Né? Então, é melhor para ele. Melhor, né? Melhor para ele, porque no caso, se ele for atacadista e vender para os pequenos comércios, ok. Agora, se ele vende para o consumidor final, é entender isso. É entender quanto tempo há esse consumo, quanto tempo o cliente acaba fazendo esse pedido, né? Tem tudo um porquê, tem que trabalhar com... Por isso que o sistema é importante nessa análise. Ele confirmou aqui, ele disse que a margem média é essa mesmo, máximo de 20%. Legal. O Cláudio, ele pergunta aqui, em tempos de crise, quem trabalha com estoque pequeno e precisa... Deixa eu ver que está pulando aqui. Pequeno e precisa estar toda semana viajando para refazer o estoque. Compensa
recorrer a empréstimos bancários, no caso, se a pessoa é uma MEI, por exemplo? No caso dele aí é específico, né? Ele não tem aí um fornecedor do lado dele, ele tem que deslocar e tem que ver o custo dessa deslocamento, desculpa. Então, quer dizer, se ele vai várias vezes, esse custo no final do mês representa uma certa quantidade, ele vai ter que ter um pouquinho de estoque. Aí vale a pena, porque aí é o custo-benefício, né? Custo-benefício. Então, vale a pena pegar aí um crédito no Banco do Povo, né? Tem um pouquinho, se não for perecível o produto, né? Tem que ver se o produto não é perecível. Aí sim vale a pena ele em poucas vezes. Aí compensa, né? Aí compensa. Bacana. Mais perguntas agora da Andresa. Está certo você receber dinheiro das vendas e sempre investir em mercadoria, ao invés de gastar, perdão, está pulando aqui. Aí eu não estou conseguindo ler a pergunta certinha aqui, mas é isso mesmo. Ó. Se está certo, na medida que a pessoa recebe o dinheiro, ela já investir de imediato ou guardar esse dinheiro. Assim, a lógica, né? A lógica do funcionamento da empresa, né? A gente chama aí até do demonstrativo de resultado de exercício, é olhar a seguinte questão. Vendi é 100%. Vou pagar o fornecedor, por exemplo, se eu dobrar o preço é 50%. Quanto é que eu tenho que repor? É o que saiu. Não comprar mais. Então eu posso ter 10%, aquele 10 a 15% daquela margem que nós falamos de segurança. Agora, comprar produto demais, em excesso, quer dizer, eu tenho a despesa fixa para pagar ainda e depois me gerar o lucro. Sim. O lucro é para cobrir o estoque, o lucro é para financiar a empresa, o lucro é para o sócio, ele é pequeno. Ele não vai aguentar todos esses fatores, esses índices ou os indicadores que você está falando. Então, tirar o lucro da empresa, quer dizer, se eu precisar pagar fornecedor a mais, aí eu não consigo. Comprar demais, o lucro não pode cobrir, aí eu vou precisar de financiamento. Então, é uma equação que você tem que olhar. Então, olha lá o seu custo da mercadoria, vê quanto você comprou e tenta ser fiel àquilo. Né? Tem estoque demais, pessoal. É só no caso desse cliente que acabou nos comunicando, que ele vai viajar várias vezes, aí tudo bem, ele tem um custo de viagem, combustível, pedágio, aí vale a pena ele segurar um pouco mais de estoque para diminuir a viagem. Se o fornecedor mora do meu lado, aí é melhor eu ter estoque mínimo. Eu atendi um empresário, acho que foi ontem, ele trabalha com o estoque do fornecedor. Tá? Ele mais ou menos ele tira os pedidos, ele vai lá, pega e entrega. Esse não tem problema nenhum de estoque, não tem problema de capital de giro. Mas hoje em dia os grandes, né, estão trabalhando com você, com isso. Então eles colocam a plataforma e trabalham com o teu estoque. Eu não tenho, mas eu vendo para o teu produto. Né? Isso também pode ser uma estratégia para, a gente chama de desovar o estoque. Né? Vender aí nas plataformas como Mercado Livre, né, o LX, né, as plataformas que acabam vendendo. Também é uma maneira de mandar o estoque, né, para fora da empresa. Você falou um pouquinho de internet, daqui a pouco a gente vai falar de comércio eletrônico. Legal. Mas tem uma outra pergunta aqui. Qual que é a diferença de lucro e rentabilidade? Na verdade, são duas coisas diferentes, né? O lucro, eu divido ele pelo faturamento, né? E a rentabilidade, eu tenho que ter o lucro e dividir pelo investimento, né? Então, a rentabilidade é quanto que a minha empresa tem a capacidade para render com o investimento que eu fiz, né? Então, é diferente um pouquinho. Quando a gente fala de rentabilidade, é a questão de quanto eu investi e quanto que a empresa está me gerando. Quando eu falo de lucro, é quanto que eu vendi e a empresa está me dando de retorno. São duas coisas diferentes. Entendi. E-commerce. Vamos lá. Tem até pergunta. Ao se iniciar uma operação em e-commerce, qual é a quantidade mínima de produtos em estoque? Aí depende, né? A pergunta aí depende o que produto que você vai vender, para quem que você vai vender, que cliente que vai comprar isso, qual que é a quantidade. Então, para falar para você, na minha opinião, para começar, eu trabalharia com pequenas quantidades. Conforme o mercado vai aquecendo e eu vou aparecendo, eu vou aumentando. Não adianta você abrir uma empresa hoje e comprar uma grande quantidade de estoque, você não sabe o gosto do cliente, né? Você não sabe o que ele vai comprar, você não sabe o tamanho, você não sabe a quantidade, você não sabe a cor. Então, comece com pequenas quantidades. Aí, conforme vai aquecendo, você vai repondo. Tá? Porque você pode comprar produto, depois não sair, e você vai pagar o fornecedor e você vai ficar com o seu produto encalhado. Bacana. E agora de alimentação. As pessoas estão mandando bastante perguntas, é isso aí, a gente pode mandar mais. Se o Davi respondeu alguma coisa e vocês ficaram com dúvida, manda de novo. Especifica qual que é a área de atuação de vocês, a dúvida bem certinha que a gente está lendo aqui.
Tem a Alexandra, ela pediu para a gente comentar um pouquinho sobre o ramo alimentício, no caso de doceria e confeitaria. Então acho que dá para entrar nessa questão de estoque alimentar, assim, como que... O estoque alimentar, ele tem um problema sério por causa da data de validade, né? Então, quer dizer, a cada produção que eu faço, eu posso ter uma perda grande. Então, tem que analisar o tanto dessa perda para poder fazer uma analogia do que a empresa precisa. Então, no ramo de alimentação, as maiores empresas hoje do mercado, eles apostam também nessa inteligência artificial, é chamado de data mining, que ele sabe o que o cliente vai consumir, o que ele vai pôr perto para poder vender. Então, por exemplo, numa padaria você pode pôr um doce específico e um outro do lado que vai chamar a atenção. Então, isso você acaba trabalhando com o teu estoque. Mas, na verdade, a alimentação, o sistema de estoque tem que ser mínimo, né? Tem que ser o giro mesmo da operação e do momento. Então, por exemplo, numa padaria, você vai fazer um doce, tem que girar num dia, no segundo dia o doce você já perdeu. Então você tem que saber mais ou menos a quantidade de vendas daquele período para você não fazer em excesso. E apostar também no gosto do cliente. Então, como se você já vende isso ao longo do tempo, você já sabe mais ou menos quanto que é feito. É que nem o pãozinho da padaria, né? Vou fazer 1000 pãozinhos porque a minha demanda é isso. Se eu fizer 2000, eu vou perder mil pães. Então isso é custo para a empresa. Então tem que apostar, pessoal, no seu histórico de vendas. É isso que vai fazer com que vocês tomem a decisão correta. Tá? Sempre trabalhando aí com 10% a mais, porque isso não vai afetar muito no caso de perda. Eu já vejo algumas perguntas também pedindo o telefone do Davi. É o seguinte, todo mundo que quiser tirar dúvidas com o Sebrae, pode ligar no 0800 570 0800. Lá vocês vão conversar com as pessoas, nossos consultores vão estar à disposição para justamente ajudar vocês na demanda que for necessária. Às vezes pode ser o Davi, às vezes pode ser outro consultor, mas vocês vão conseguir tirar todas as suas dúvidas. No final, eu repito o telefone de novo, tá? Davi, você tem algum caso que é muito específico, assim, negativo, para você, ó, aconteceu isso numa empresa X, e vocês não devem cometer esse erro? A gente estava conversando até em office, eu estava te contando aí a respeito de um amigo, né, que tem aí uma certa empresa, comércio atacadista, né, e cheguei na empresa dele para fazer uma visita, ele tinha 800 mil reais de produtos parados. Aí eu perguntei para ele, né, qual é o faturamento? Eu faturo 150 mil. Mas por que você tem 800 mil de estoque parado? Não, porque tem que ter estoque. Não, o estoque já depreciou, o estoque que está aqui, por exemplo, do produto que você comprou já saiu até de linha, você não vai conseguir vender isso aí. Então, pessoal, antigamente, né, quando não tinha a gestão de estoque, quando a gente não estudava essa matéria, estoque, pessoal, estoque era questão de glamour da empresa. Hoje não é mais, né, pessoal? Hoje a gente tem administração just in time, que é estoque em tempo real, temos que trabalhar com o nosso fornecedor. Então, estoque hoje dentro da empresa é o mínimo possível, pessoal. Então, tem estoque demais? Não. Não tem estoque também não. Então, tem que ter estoque de segurança, né, pessoal? Então, esse caso que eu acabei contando, a empresa acabou falindo, né? Falindo porque ele não conseguiu. Vendeu todo o estoque, vendeu a custo, a preço de custo, mas não conseguiu pagar nem as dívidas que ele adquiriu de capital de giro para poder girar a empresa com esse estoque todo. Então, esse estoque fez um mal, digamos assim, imenso para a empresa dele. Ele acabou não conseguindo reestruturar a empresa por causa disso. Passa uma sensação de segurança, né? Quando na verdade é justamente o contrário. É o contrário, né? É o contrário. Então, quer dizer, se eu tenho um equipamento, ele deprecia, perde valor de mercado, não vou conseguir recuperar mais aquele capital que eu acabei comprando. Então, quer dizer, só se eu tiver, no caso de fabricação, matéria-prima, que essa matéria-prima eu consigo fazer 10, 15 produtos. Aí a gente nem considera como custo, considera como investimento. Mas se for produto acabado, comprei, está no meu estoque, é custo. O Luiz Carlos, ele pergunta, ele faz um problema matemático para você resolver. Ó. Trabalho com venda de chinelos. Ok. Vendo praticamente 600 chinelos por mês. Certo. Cada placa rende 20 chinelos. Mas até agora eu não consegui acertar o estoque. Tem alguma dica? Na verdade, precisava entender, é interessante ele marcar uma consultoria com a gente, para a gente analisar o capital de giro dele, quanto que o estoque está impactando no capital de giro e qual que é o estoque dele, porque vai depender muito. Se ele fabrica, o fornecedor, ou se ele compra de fora, por exemplo, tem gente que compra chinelo do Nordeste, Norte e Nordeste. Então vem a cada mês,
a cada 15 dias. Então, dependendo da quantidade que ele vende, a reposição, talvez ele tenha que ter um estoque um pouquinho maior. Mas você vai ter que entender um pouco mais o caso dele. Não dá para responder assim, não. Luiz Carlos, 0800 570 0800. Liga, conversa com a gente que a gente te ajuda. É isso aí. E pensando agora num case positivo. Você lembra aqui um exemplo daqueles sensacionais que todo mundo tem que seguir? Exemplo da sobrancelha que eu citei, né? Primeiro, a pergunta foi feita para a cliente. Você trabalha com estoque ou você trabalha com prestação de serviço? Trabalha com prestação de serviço. Então, qual estoque você tem que ter? Mínimo. Então, por exemplo, ela tinha 4 mil de estoque para faturar 15 mil. Então, por exemplo, pagar funcionário, pagar tudo, sempre ela tinha problema de capital de giro. E ela diminuiu. Falou, opa, meu negócio é serviço. Então eu vou me posicionar em relação a serviço, estoque eu vou ter o mínimo para mim utilizar como matéria-prima e para vender para alguns clientes que querem levar. Reduziu o impacto do capital de giro, parou de pegar antecipação com o banco, hoje tem capital próprio, não depende de banco para antecipar recebíveis e tem reserva de capital. Só uma estratégia de diminuir o estoque dela que estava parado, que a empresa empurrava nela, né, de uma forma que ela fizesse ela obrigada a comprar aquilo, ela diminuiu 2 impactos, né? Menos dependência do banco, ela conseguiu fazer capital próprio. Então, quer dizer, se eu trabalhar com o meu estoque certinho, se eu tiver um bom recebimento, eu não vou ter problema de capital de giro. O estoque, como eu falei para vocês no começo, ele impacta muito a necessidade de capital de giro da empresa. A prestação de serviço, por que ela tem uma margem de lucro um pouco maior? Porque não tem estoque. E ela tem contas a receber, se ele receber à vista, ele não vai ter problema de capital de giro, porque ele não tem o estoque para fazer a operação. Comércio, tem problema. Indústria, mais ainda, porque demora para comprar, transformar, vender e receber. É o ciclo que a gente chama o ciclo operacional. Tem uma pergunta aqui sobre franquias. Legal. Existe alguma particularidade em relação à franquia? Depender só do franqueador? Ou se você tem aquele seu feeling, você vai e age por conta própria? Depende muito, né? A gente sempre recebe, mas é melhor eu abrir uma franquia ou abrir uma empresa normal. Se eu vou comprar uma franquia, ela tem nome no mercado, a marca dela é reconhecida, o produto dela tem qualidade, né? Então eu estou apostando numa empresa que já está funcionando no mercado. Se eu vou abrir uma empresa, eu vou ter que abrir empresa, vou ter que ver o produto, estudar o hábito do cliente, me posicionar no mercado, ver qual é a classe econômica, as variáveis começam a ficar, mas, por exemplo, eu posso ter uma margem de lucro maior também, e o risco pode ser menor. Então, quer dizer, quando a gente trabalha com franquia, a preocupação é a seguinte. Primeiro, se eu vendo produto, eu não posso ter limites de quantidade de compras, né? As franquias no começo, ela estabelecia uma certa quantidade de compras, se você vendeu ou não, você tinha que comprar, quer dizer, aí o negócio fica complicado. Eles entenderam que essa forma estava errada, eles começaram a mudar isso. Então, se você vai ter uma franquia, toma cuidado da quantidade que você compra, né? Que é o mesmo processo que nós conversamos no começo. Eu não posso ter uma quantidade grande de estoque para ficar parado, porque eu vou ter problema de capital de giro, eu não vou conseguir devolver para a franquia. Outro ponto da franquia é, sempre fique atento ao produto que ele está te mandando. Se for um produto fora de linha, você pode ter problema para ficar com o seu estoque parado. Então, ele está me mandando um produto que é linha, é top de linha, ou ele está desovando um estoque para mim comprar e eu ficar com o meu produto parado. Tem que ficar atento em relação a isso, né? Ficar atento com as tendências de mercado. Nosso papo está excelente, mas já está chegando ao fim. Davi, para a gente resumir, para quem está chegando agora, às vezes pegou começado, quais são os pontos principais para pensar em gestão de estoque? Se a gente for poder enumerar assim, 3 pontos, 4 pontos principais. O número 1, né, é ter o estoque adequado com o teu negócio. Por exemplo, não ter de mais nem de menos, ter lá entre 15% e 20% o máximo que você pode. Ter histórico de vendas para você poder comprar. Ou um sistema que te dê um ciclo de produtos que acaba saindo e tem a caixa alta. Terceiro, pessoal, não acredite em promoção, liquidação, saldão, no caso de compra de estoque. O fornecedor pode estar te empurrando um produto que você vai ficar com ele parado há muito tempo. Não, mas está em promoção. Verifica a promoção
e verifica se aquele produto tem um alto giro para você. Se não tiver, é melhor você comprar a quantidade que você compre e deixar o desconto de lá, né? Isso é importante, são algumas precauções que você deva tomar. Mas a principal é, invista na qualidade do teu estoque com as estatísticas que você tem na tua empresa. Sempre olhe o teu histórico de vendas para você comprar. Se você comprar produto que está parado, você jogou o dinheiro fora. Então, como o dinheiro é precioso e você vai ter que fechar essa conta, você vai ter que pagar o teu fornecedor, tome cuidado. Tome cuidado porque esse produto pode ficar parado e você vai ter que sacrificá-lo com uma margem pequena e você vai ficar, digamos assim, triste, né, porque você pagou nele até a mais do que você vendeu. Isso é preocupante. Isso tira, digamos assim, a liquidez da empresa, né? A empresa começa a se posicionar no mercado como uma empresa de promoção. E não é, né? A gente tem que ter empresa no mercado para vender bons produtos, produtos de qualidade, né? E agregar a marca da empresa, não o preço. Quem trabalha com preço tem mais concorrência e vai ter que trabalhar com a margem pequena de lucro. Essa é a dica que eu deixo. Eu queria agradecer a todos que mandaram suas perguntas. Tem perguntas aqui que eu percebi que são mais específicas da área de marketing, por exemplo. Então liguem para o 0800 570 0800, façam as suas perguntas e com certeza um consultor na área de marketing ou até mesmo um consultor na área de administração e finanças vai conseguir te ajudar, tá bom? Então 0800 570 0800. Queria agradecer ao Davi, muito obrigado por participar do nosso ao vivo no Facebook. Queria chamar todos para acessarem sempre as redes sociais do Sebrae, porque lá a gente vai passar os próximos temas, por exemplo, da semana que vem. Na quinta-feira que vem, às 4 da tarde, tem mais uma entrevista aqui ao vivo, que com certeza vai ajudar nos seus negócios. Muito obrigado, boa tarde.